Eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONRERP-1, o Conselho de Relações Públicas do Rio, e em parceria com os conselhos regionais, a gente está gravando uma série de vídeos para falar abertamente sobre as questões relacionadas à pandemia. Essa iniciativa busca esclarecer os profissionais e a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das diversas áreas regulamentadas. E, além disso, a ação faz parte do movimento Acolher, do CONRERP-1, que tem o propósito de disseminar boas práticas e, principalmente, boas notícias. O nosso papo de hoje é com a presidente do CRN4, Conselho de Nutrição, a Manuela Dolinski. Tudo bom, Manu? Oi, tudo bom, Roberta? E vale lembrar que se você tiver alguma dúvida... Desculpa. Mas vale lembrar que se você tiver alguma dúvida, é só deixar o seu comentário aí que a gente responde, tá? Se for direcionado à nutrição, a gente pede a equipe do CRN4 para responder. E se for voltado à comunicação, a gente responde sem problema nenhum. Então, Manuela, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho aí do CRN4. Sim, Roberta, obrigada aí pelo convite, viu? É sempre bom poder falar aqui do CRN4. Estamos juntos lá no Fórum, né, de Conselhos Profissionais, que foi um resgate muito importante aí para o Rio de Janeiro. O Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região, ele abraça o estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, né? E a gente soma aí quase 20 mil nutricionistas e também técnicos de nutrição e dietética, né? A nossa gestão, ela é uma gestão nova, o Renova CRN assumiu em junho, né? Vamos fazer aí um ano, né, à frente do CRN4, e já cheio de desafios e novas propostas, né? Eu também sou professora da Universidade Federal Fluminense, a minha área é nutrição e dietética, então fiz mestrado e doutorado sempre dentro dessa área, né? E também pude contribuir com a formação do profissional nutricionista, publicando alguns títulos de livros. Depois eu falo aí com maiores detalhes e dou essas dicas para vocês. Show. É isso. Parabéns. Vamos lá. É um prazer ter vocês aqui. A gente tem muito orgulho de participar do Fórum do Conselhinho, que foi resgatado, como você mesmo falou. Acho que as pessoas vão aproveitar e já começar explicando aqui, né? O Conselhinho é um fórum de integração de todos os conselhos do Rio de Janeiro, de todas as profissões que são regulamentadas. E nesse fórum a gente discute ações em conjuntas, movimentos em conjunto, para tomar ações em conjunto em prol de todas as profissões. Aí a gente debate todos os tipos de projetos, de objetivos, sejam eles governamentais ou até realmente para as nossas classes. Então, essa ação, inclusive, ela está dentro de uma das ações que a gente está disseminando em conjunto, que são todos os conselhos juntos em prol da sociedade. Eu até coloquei a frase aqui atrás, com a bandeirinha do Brasil, que é justamente esse o propósito. Então, é uma ação nossa para vocês, e aí eu espero que vocês curtam. Então, só para complementar aí a questão do nosso fórum, do Conselhinho, né? Foi um resgate histórico, ele estava há muitos anos parado, né? E a gente retomou isso, o CRN4 tomou a iniciativa de buscar aí os outros conselhos profissionais, a gente viu que tinham mais de 30 conselhos profissionais no Rio de Janeiro, né? E a gente conseguiu, então, recriar, né, refundar esse fórum, e hoje participam do Conselhinho 24 conselhos profissionais. Nós temos aí os conselhos da área da saúde, mas de todas as outras áreas também, né? Então, foi um momento propício, né? Porque diante de uma pandemia, essa união realmente vai fazer a diferença, né? Sim. E vale lembrar que a gente não se reuniu por causa da pandemia. Na verdade, a gente se reuniu bem antes para discutir diversos outros assuntos relacionados em comum, né, às nossas classes, aos conselhos e às funções regulamentadas. E, enfim, foi realmente uma iniciativa do CRN4 e que a gente aderiu com a maior satisfação e o orgulho de fazer parte.
Sim, a gente está reunido desde agosto do ano passado, a gente já teve várias ações, né? Então, sim. Mas foi assim salutar para esse momento, né? A gente ter esse resgate, essa aproximação, né, Roberto? Com certeza. Na verdade, o diálogo, que é sempre importante em qualquer situação, seja ele o momento que for, não é verdade? E a gente tem carrega muito com a gente esse propósito, de estar sempre dialogando, seja no momento que for. E esse momento de crise em especial, né, os momentos que a gente chama de situações complexas, que é importante trazer justamente a nossa movimentação, que é o diálogo, que é essa abertura, que é a transparência, que faz parte do nosso código de ética em comum. Né? Por sermos conselhos, diferente de associações, né? Então a gente é regido pela lei, lembrando que a gente não tem estatuto. Então, assim, são sempre perspectivas diferentes. A gente tem um poder diferente. Nós somos um conselho, uma instituição basicamente governamental e um trabalho voluntário. As pessoas as pessoas esquecem disso, né? A gente na verdade trabalha completamente pela paixão pelas nossas profissões. É um trabalho honorífico, né, que a gente faz. Sim. Ó. 24 horas praticamente, né? A gente não tem tempo ruim. Então, voltando ao nosso assunto principal, ao nosso tópico, vamos lá. Manuela, a gente geralmente faz uma introdução, uma abertura, né? A gente conversou primeiro lembrando aí, né? A gente conversou primeiro com o Conselho de Biomedicina, depois a gente conversou com o Conselho de Medicina, e eles deram uma perspectiva muito interessante do pessoal que é de laboratório, do pessoal que é de pesquisa e do pessoal que está de frente, né? E aí a gente pergunta muito, ficou muito no ar, e é uma das preocupações, eu acho que geral, né? Vira e mexe, as pessoas inclusive me perguntam, por eu estar fazendo a ação, é engraçado que a gente acaba virando e conversando muito, né, sobre esse assunto, muita gente... especialista. Alguma coisa, eu falo assim, gente, olha só, eu não sou especialista, eu converso com especialistas, é diferente, mas isso não me torna especialista. Mas no final você vai ter bagagem, viu? Eu vou pedir registro de todo mundo, sem ter feito a faculdade. Não posso, jamais. Mas as pessoas, inclusive, na última conversa que a gente teve, justamente com o pessoal de medicina, as pessoas perguntaram muito sobre a questão das recomendações, dos paliativos, o que a gente pode fazer por conta da doença, por conta do corona, como pode se preparar melhor para evitar a doença. E aí, também muita gente, assim, e remédios, né? A gente não tem remédio, a gente ainda não tem vacina, a gente está pesquisando isso ainda, a medicina ainda não chegou lá, mas o que a gente pode fazer enquanto a gente não tem? E aí fica a pergunta para o pessoal de nutrição, né, para a tua especialidade, quais são essas recomendações em relação à alimentação durante a quarentena? Sim. Então, Roberta, a gente tem aí, antes de entrar efetivamente nesse contexto, a gente tem aí duas frentes, né? Uma alimentação adequada e saudável para a prevenção, inclusive de quadros infecciosos, como a Covid, e a gente tem também a nutrição como adjuvante no tratamento de pacientes já infectados, né? Então, eu vou começar pela prevenção, né? A gente sempre tem que olhar o guia alimentar do nosso país. Então, no Brasil, a gente tem o guia alimentar para a população brasileira. Ele foi publicado em 2014, na sua segunda edição, né? E hoje em dia é com muito orgulho que a gente fala que é um dos melhores guias do mundo, né? A gente tem aí algumas publicações nesse sentido. E olhando para o guia, né, qual é a regra de ouro que o guia traz, né? A regra de ouro do guia é que a gente sempre prefira alimentos in natura ou minimamente processados. Trocando em miúdos, que a gente evite alimentos industrializados, que são os alimentos processados e ultraprocessados, né?
E aí tem várias razões, né, bioquímicas que nos traz aí essa recomendação, não só bioquímica, mas cultural, comportamental, enfim, transcende aí a nossa área um pouco, né? Mas se a gente pensar quais são os nutrientes implicados na prevenção de doenças infecciosas, são nutrientes que a gente encontra nesses alimentos, que são os alimentos in natura, os vegetais, notoriamente, as frutas, legumes e verduras, e os minimamente processados, carne, leite e ovos, né? Então, a gente está falando aqui de vitaminas e minerais presentes nesses grupos de alimentos que devem ser priorizados na nossa alimentação diária, né? São alimentos aí que vão fornecer um pool de nutrientes, macro, micronutrientes, que vão efetivamente fazer com que você mantenha a sua saúde, inclusive o sistema imunológico em dia, né? E você consegue achar alguns, por exemplo, falam muito da vitamina C, né? Aí muita gente recomenda aquelas que são efervescentes, de farmácia comum. Mas a gente consegue, eu não posso dizer se consumir esse tipo de remédio, digamos assim, sempre, sem uma pausa, é bom, é saudável. Mas se a gente conseguir absorver essa vitamina de uma outra maneira, de uma maneira como você está falando in natura, né, no caso de alimentos ou até frutas, de repente, se isso é melhor, existe realmente essa questão da vitamina C ou de outras vitaminas que você possa pontuar para a gente, ou alimentos específicos, de repente? Sim. Então, a gente tem alguns nutrientes mais envolvidos com o sistema imunológico. Notoriamente, para o COVID, a vitamina D é o nutriente que a gente tem o maior número de publicações com seu envolvimento com o sistema imunológico. A vitamina D, ela é uma vitamina que a gente consegue sintetizar na pele, através da incidência de raios ultravioleta. Só que a gente está no momento de isolamento, né, Roberta? A gente até comentava aqui antes da gravação, a gente se expor ao sol tá bastante difícil, muito complicado para algumas pessoas, realmente. Então, a vitamina D a gente também encontra em alimentos de origem animal, como, por exemplo, na gema do ovo, em determinados tipos de leite, né? A gente tem que ir lá ler o rótulo, né, para ver se tem a vitamina D, porque o leite desnatado, se não for acrescido, não vai ter, né? De longe é a vitamina mais relacionada à Covid-19, tá? É a vitamina D. Por quê? Porque ela trabalha em duas frentes em relação à nossa imunidade. Primeiro, ela aumenta a imunidade inata, né, contra aí os patógenos, como, por exemplo, o vírus. E segundo, ela reduz a resposta inflamatória que sustenta essa autoimunidade, né? O que acontece com pacientes com Covid-19? É um paciente que tem um nível de inflamação muito grande. A gente até conhece isso como tempestades de citocinas, né? O paciente é hiperinflamado. E quanto mais inflamado é esse paciente, mais rapidamente ele evolui para quadros graves e até mesmo morre, né? E a vitamina D também reduz essa resposta inflamatória, né? Então, essas duas frentes, ela nos protege contra a invasão do vírus e ela reduz a inflamação acarretada aí por esse quadro infeccioso, né? Isso é tanto verdade que alguns serviços de saúde têm seus protocolos de suplementação com vitamina D para pacientes com Covid, tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa vou prevenir, o que fazer? E aí não é só para vitamina D, e depois eu vou falar de outras vitaminas e minerais também relacionadas à imunidade, mas o que a gente deseja é que todos tenham acesso a todos os nutrientes através dos alimentos, por diversas razões, tá? A primeira delas é que vários estudos mostram que a gente consegue absorver melhor e ter o nutriente mais biodisponível quando ele advém de matriz alimentar, do alimento, né? Isso é verdadeiro para alguns nutrientes e para outros menos, né, que a gente está botando todos eles em um único pacote. Mas, enfim, uma outra razão é que a gente não come só para absorver nutrientes, não é mesmo, Roberto?
Não. Então, a gente tem um outro lado simbólico, né, de consumo de alimentos que vai muito além do nutriente, né? E aí a gente tem, assim, né, nessas épocas de isolamento, a gente está tendo a oportunidade de resgatar aí as habilidades culinárias, né? De fazer preparações, do comer em companhia quando possível, né? Enfim, desse momento tão prazeroso, das comemorações. Então, a gente tem essas duas pontas aí, uma que efetivamente o alimento é responsável por veicular os nutrientes que te mantêm vivo, né? Os nutrientes, eles são essenciais para a manutenção da vida. E outro que o alimento, ele transcende essa questão aí de recomendação nutricional e invade aí, tornando aí a nossa vida mais prazerosa, melhor, enfim, nesse sentido. Mas você me falava ainda da vitamina C, né? A vitamina C, ela também é uma vitamina relacionada à imunidade, mas mais por sua capacidade antioxidante e também pelo seu envolvimento com a síntese de alguns componentes do sistema imunológico, né? E a melhor forma da gente obter vitamina C é consumindo frutas cítricas, por exemplo, né? Então, assim, chupar uma laranja, uma tangerina, né? Usar o limão, isso já te dá o aporte de vitamina C, porque, na verdade, você precisa de vitamina C na casa das miligramas por dia, né? Então, é um micronutriente, a gente precisa de pouquinho diariamente, né? Isso é muito importante o que você está falando, Manuela, porque, assim, não adianta a gente sair consumindo enlouquecidamente, desvairadamente, tipos de alimento que tenham essas vitaminas que você está apontando, por exemplo, que são as apontadas melhores e mais indicadas por conta do corona, né, do Covid, não adianta, né? O nosso corpo tem um limite, né? Então, assim, não faz diferença você consumir, até de repente faz mal. É até bom a gente ressaltar esse tipo de coisa, que os excessos, eles pioram a nossa situação em vez de ajudar. A gente tem um limite para absorção intestinal, né? A vitamina C, por exemplo, né? Numa refeição só, se você ultrapassa 1 grama e você só consegue isso com suplemento, né? Dificilmente você consegue isso ingerindo alimentos. Você não absorve o excedente. O excedente vai ser excretado nas fezes, né? E, por outro lado, o que você absorve de excesso da vitamina C, já que você precisa de miligramas, está ingerindo, né, 1.000 miligramas ou mais, você também vai aumentar a concentração de vitamina C no sangue e vai filtrar o sangue e excretar na urina a vitamina C, né? Então, esse excesso, ele pode ser excretado para determinadas vitaminas. Mas, por exemplo, para a vitamina D, isso não é verdadeiro. Porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é armazenada, diferentemente da vitamina C que você consegue excretar, a vitamina D você armazena e você pode ter efeitos tóxicos irreversíveis, né? Como, por exemplo, uma hipervitaminose D, você pode calcificar tecidos moles, você pode calcificar tecido do pulmão, do coração, enfim, num processo irreversível, né? Então, não é inócuo, né? Muito pelo contrário, a gente pode ter efetivamente efeitos tóxicos para algumas vitaminas, né? Isso, em níveis de recomendações para algumas vitaminas, a gente tem o limite máximo tolerável, né? A partir do qual essa toxicidade já começa a aparecer. Eita. Enfim, é só o reforço, né? Então, toma cuidado, não adianta você ficar procurando uma solução imediata, não existe. Isso vale também para os remédios. Não é só porque saiu na mídia que a substância tal, ela está sendo pesquisada e foi apontada que causou alguma melhora nisso, não sai correndo para comprar um remédio que tenha aquilo. E isso vale também para os alimentos. Não adianta a gente estar conversando aqui e a Manuela está falando que o alimento X tem a melhor vitamina e você saindo se entupindo disso, não vai fazer a menor diferença. Então,
Vamos tentar sempre manter o equilíbrio, se alimentar de uma maneira saudável, de uma maneira adequada. A gente vide a Vibe Fit, né? Que a gente já estava nessa onda já faz algum tempo, né? Muita gente entrando nessa onda, aquelas marmitas em potinho, que tem salada, que tem um equilíbrio de quantidades dos alimentos e tudo mais. Então, acho que vai seguir essa regra. Até porque um dia a quarentena vai acabar, gente. E a gente precisa estar preparado para voltar ao normal, para voltar a tudo que a gente fazia. E o que a gente está fazendo hoje em casa, se a gente se alimentar de uma maneira saudável, de uma maneira adequada, a gente vai voltar lá para fora para os exercícios, para as atividades regulares que a gente fazia, até de uma maneira melhor. Sim, Roberta, inclusive a gente pode aproveitar esse momento, né, para fazer aí uma reflexão sobre o nosso estilo de vida, não só a alimentação, né, mas de uma maneira geral. Mas a alimentação é um momento que você pode, inclusive, ter um tempo maior de dedicação, porque tudo que a gente está falando aqui compõe uma alimentação adequada e saudável, que é a recomendação para toda a população, né? Então, por exemplo, a gente começou a discutir as vitaminas, depois eu vou falar um pouquinho dos minerais também, de outros nutrientes, mas a gente consegue obter todos eles em quantidades adequadas através do consumo de alimentos. Então, a gente não precisa de suplementação para nutriente algum. Né? Se a gente seguir, por exemplo, a última recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se faça o consumo igual ou superior a 400 gramas por dia de frutas, legumes e verduras, de vegetais. Né? O que significa isso? Olha para o seu prato, por exemplo, do almoço, né? Metade do prato tem que ser de frutas, legumes e verduras. Um quarto, né, de cereal e leguminosa, no nosso caso feijão e arroz, e outro quarto de carne. Né? Enfim, então essa é a nossa distribuição diária. No mínimo 4 porções de frutas por dia. Né? Se a gente fizer esse consumo, a gente consegue todos os nutrientes que nosso organismo precisa, não apenas para fortalecer o sistema imunológico, mas também para viver mais e melhor, né? E outra coisa, né? A gente está nessa questão, falando sobre a questão dos hábitos, né? Da mudança dos hábitos, de aproveitar esse momento para se direcionar de uma maneira mais adequada, melhor para a gente, em relação à vida, né? A como viver e tratar melhor do nosso corpo, inclusive da nossa mente, porque se alimentar bem faz parte. A gente também fica com um pensamento melhor. Tudo quando a gente equilibra e torna mais saudável, parece que equilibra, né, de uma maneira geral. E depois, o nosso outro papo já também vai ser com o pessoal de psicologia, então acho que vai tudo casar lá, tudo direitinho. Verdade. Outro hábito também que é bem bacana, que a gente está sendo obrigado a pensar e a refletir, é a questão da higiene. E isso também reflete muito nos alimentos, né? O que você pode falar para a gente em relação a esse manuseio, como tratar a limpeza e a higiene dos alimentos? Eles podem, inclusive, ser contaminados, a gente pode trazer ele do supermercado. Então, Roberto, a gente não tem ainda evidências que mostrem que o alimento pode transmitir o vírus do Covid-19. Tá? Então, assim, eles efetivamente parecem não serem transmissores do vírus. Tá? Embora já tenha se encontrado esse vírus no esgoto, enfim, parece que a virulência desse tipo de vírus não é igual ao causador do quadro da Covid-19. Né? Mas nós temos sim, né, que respeitar aí as regras para o controle higiênico sanitário desses alimentos. Né? Então a gente tem órgãos como a Organização Mundial de Saúde, se a gente for pensar no nível de Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos correspondentes dos Estados Unidos e da Europa, todos eles são consonantes no fato de que a gente precisa, né, respeitar aí essa manipulação
e a higienização desses alimentos, né? Então, a gente tem que proceder, sim, à higienização de diferentes grupos de alimentos quando a gente compra, né? Então, se são alimentos industrializados, empacotados, a gente tem que limpar ao pouco tempo. Se é um recipiente que é bem vedado, a gente pode lavar normalmente com água e sabão, né? E para os vegetais, a gente precisa, depois de lavar em água corrente, ainda deixá-los em molho hipoclorito ou em água sanitária, né? E aí vale dizer que a proporção é de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixar ele de molho por pelo menos 15 minutos, depois enxaguar para o seu consumo ser adequado e sem risco de contaminação, né, Roberta? Porque é interessante a gente reforçar aqui que o alimento não é transmissor do vírus que acarreta no Covid-19. Mas um organismo infectado pelo Covid, pelo vírus que acarreta no Covid-19, ele pode apresentar também infecções oportunistas por outras bactérias. E aí sim, os alimentos podem ser veículos dessas bactérias, dessas outras bactérias oportunistas, né? Então, essa seria a nossa dica, né? A gente cumprir aí essa norma higiênico-sanitária aí dos alimentos que a gente adquirir, né? Para ter um consumo seguro. Sim. As pessoas, vale reforçar sempre, né? Tem que ter cuidado. Não adianta. Tem que seguir o protocolo. Chegar da rua, tomar cuidado, fez compras, toma cuidado, higieniza tudo direitinho, procura na internet, né? A gente não tem como ficar falando aqui, esmiuçando cada detalhe com cada tipo de produto, de alimento, como lavar especificamente, né? Mas dá uma olhada na internet, o Google tá aí para isso, né? O nosso pai, né? Deixou de ser o Aurélio, começou a ser o Google, né? Então, dá uma pesquisadinha de como realmente lavar cada alimento especificamente. Porque assim, quando a gente acaba ficando muito, a gente está isolado, né? E aí a gente começa a criar alguns tipos de neura. E algumas pessoas são mais ansiosas que as outras, acabam projetando isso também em comida, né? A gente até chegou a comentar sobre isso dias desses, né? A gente estava discutindo sobre isso, sobre essa pergunta em si, esse questionamento, sobre o impacto do isolamento nas pessoas, né? E até toda a situação que é estressante e tudo mais, no que pode impactar nas escolhas dos alimentos ou até mesmo no consumo, né? Porque a pessoa fica ansiosa. Sim. Deixa eu aproveitar aí a deixa que você deu para dizer que o CRN4 produziu diversos conteúdos referentes à Covid-19, dentre os quais nós temos lá como proceder com a higienização dos alimentos, tá? Então é só entrar na nossa página e nós temos diversas publicações lá à disposição dos nutricionistas, dos técnicos e da população em geral, tá? Então, você me falava sobre a questão do impacto, né, do isolamento social no consumo alimentar, né? Mais especificamente nas escolhas alimentares. A gente ainda não tem nenhum estudo que dê conta, porque, obviamente, é algo muito recente. A gente tem, na verdade, um estudo, tá, Roberta, na Itália, mais especificamente na cidade de Verona, que mostra uma alteração de consumo alimentar pós-isolamento social, né? Esse estudo mostra que, normalmente, a população ela reduz o consumo de vegetais, embora aumente o consumo de frutas, e aumenta o consumo de fast food, de batata frita, de refrigerante, pelo menos nessa população específica, né? Isso pode ser um gancho para o início da discussão, né? Que a gente pode começar nessa área, né? E aí tem várias questões. A primeira questão é essa que você está me colocando, que efetivamente uma situação de estresse, e neurocientificamente isso é explicável, né? Numa situação de estresse, você muda comportamento, inclusive alimentar, né? Que é um dos comportamentos aí que a gente manifesta, né? Então, o que a gente tem observado? A gente tem observado que alguns pacientes aumentaram o consumo
consumo de alimentos mais saborosos, ricos em açúcar e gordura, por exemplo. A gente tem alguns pacientes que, muito pelo contrário, reduziram o consumo de uma maneira geral de alimentos, porque ficam tão absortos em diversas atividades, e a gente sabe que a gente somou atividade, né, no isolamento social, a gente trabalha, a gente faz serviço doméstico, a gente cuida de criança, enfim. A gente fica tão absorvido que muitas das vezes não se dá conta que ficou tanto tempo sem comer, né? Então a gente tem assim, diversas manifestações referente a esse isolamento. Mas, de uma maneira geral, as pessoas, elas costumam comer o que é mais prático, né, Roberto? Esse estudo da Itália coloca bem isso, né? Comer o que é mais prático e não o que é o mais saudável, o mais adequado, né? Nesse sentido, eu queria colocar aqui que a gente, os nutricionistas, mais especificamente, a gente está fazendo telesaúde, né? A gente faz atendimento online. O CFN, que é o federal, ele publicou aí uma resolução que libera o atendimento online, que a gente não permite isso normalmente. Pelo menos até dia 31 de agosto a gente vai poder fazer esse acompanhamento. E é um canal super importante, tal como o canal que você vai apresentar, deve discutir aí no próximo vídeo, né? Tal como o canal de terapia online, psicólogos, né? O acompanhamento do nutricionista nesse período é fundamental, que a gente não tem ainda acumulado conhecimento que dê conta de falar de comportamento alimentar especificamente nesse quadro de isolamento social. A gente sabe que há alterações importantes, né? Mas efetivamente a gente vai começar a registrar isso agora, né? Esse movimento agora aí, com esse tempo de isolamento que a gente tem. Só um pontinho, desculpa. Então, Roberta, nesse sentido, né, é bom a gente reforçar isso, que os nutricionistas estão atendendo a população, tá? No telesaúde. Então, o pessoal já pode ficar atento também, ó, na verdade, muitos canais de comunicação também estão sendo online, a gente está conseguindo abrir, nós conselhos, né, uma ponte digital bem grande, justamente para não perder essa aproximação e amparar as pessoas de todas as maneiras, né? E essa palavra é muito grande, a gente não está deixando de amparar as pessoas, não está deixando de amparar os profissionais. A gente está buscando o tempo inteiro meios e maneiras de seguir os atendimentos e não deixar as pessoas completamente isoladas e sem recorrer a nenhum tipo de processo ou procedimento. E a gente tem diversos profissionais que estão fazendo atendimentos gratuitos nesse momento de pandemia, né? Isso é um registro também importante, né? Para dar um acesso maior aí para a população de maneira geral. Vale a pena depois entrar no site do CRN4 para dar uma olhadinha. Então, vamos já nos encaminhando aí para as nossas últimas perguntas, né, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. E aí ficam as perguntas, né, mais específicas em relação ao conselho, que a gente pode falar, não é? O que o conselho está fazendo nesse momento, né? Qual é o papel? Sim, então, primeiramente, a gente queria reforçar que o nutricionista é um profissional de saúde, né? Então ele está lá na linha de frente, né? Na verdade, o nutricionista que trabalha na área de clínica está na linha de frente. E os documentos colocam os grupos clássicos de risco para a Covid-19, como idosos, né, com comorbidades, com obesidade, com alguma doença cardiovascular, com diabetes, mas a gente está esquecendo de pontuar que o profissional de saúde também é grupo de risco, né, por estarem diretamente em contato com os pacientes infectados, né? Então, nesse sentido, o Conselho tem trabalhado arduamente, basicamente em duas frentes, né, para garantir que esse profissional tenha acesso aos equipamentos de proteção individual tão importantes nesse momento aí, do tratamento do paciente Covid-19. E, por outro lado, que também essa população, esses pacientes, tenham garantidos
a alimentação adequada, quer seja alimentação convencional, quer seja através de terapia nutricional, alimentação industrializada, né, enteral e parenteral. Então, a gente abriu um canal especial de denúncias, tá? E os profissionais têm procurado e a gente tem aberto realmente frentes junto ao Ministério Público, junto ao Ministério Público do Trabalho, junto à Vigilância Sanitária, aos órgãos competentes. A gente tem, o CRN4 vem representando essas situações no Ministério Público e a gente tem conseguido aí muitas vitórias nesse sentido, né? Uma outra frente nossa, a gente tem acompanhado os editais de contratação emergencial de profissionais de saúde, muitos dos quais excluíam o profissional nutricionista, que a gente sabe que é fundamental para a reabilitação desse paciente, né? Então, vou pedir licença mais um pouquinho, bate-papo é bom por isso, só um instantinho. Nada, sem problema nenhum. O trabalhar em casa, né, Roberta? Então, a gente tem acompanhado aí esses editais e tem efetivamente solicitado às prefeituras, através de ofício e representações, a inclusão do profissional nutricionista nesses chamados aí de contratação emergencial. Inclusive, a gente tem assim, atuação junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, de Niterói, São Gonçalo, com vitórias, né, com a inserção do nutricionista aí nesses editais e, por outro lado, com o aumento do número de nutricionistas para outros editais também nesse sentido. Então, a nossa frente tem sido diversa, mas nesse sentido aí que a gente conversou. É muito importante frisar aqui, Manuela, que como nós somos profissões, tanto nutrição, quanto relações públicas, quanto medicina, biomedicina, psicologia, entre outras aqui, que a gente ainda vai bater papo, com certeza, nós somos profissões regulamentadas. E o papel do conselho é justamente monitorar, coordenar a atividade, a profissão. A gente fica de olho no que é melhor para o profissional, para a profissão, como ela está sendo alcançada e atuada aí no mercado, está circulando tudo isso, como o mercado está se relacionando com a profissão. E a gente ampara os profissionais e também as próprias instituições no que envolve a nossa profissão, no que compete a gente, né? A ideia não é sair aplicando e canetando ninguém, né? Na verdade, a gente quer instruir para que todo mundo utilize das nossas áreas o que há de melhor nelas. Então, fica a dica e a atenção, né, para isso, porque muita gente não entende a nossa própria atuação como conselho, né? Sim. E a gente só serve para dar de xerife, né? Mas não é bem assim, né? O nosso papel ele é muito maior. Não, as nossas ações elas têm sido bem contundentes, né? E são todas bem registradas, os profissionais estão entrando em contato com todas essas ações. Então, o Conselho, como você bem disse, ele tem a missão de fiscalizar e disciplinar a atividade profissional, né? Essa é a principal missão, mas a gente também tem pensado aí em educação continuada para esse profissional, nesse momento aí em que ele pode estar um tempo maior disponível aí para estudar mesmo, né? Então, a gente lançou aí nesse período de isolamento o Atualiza CRN, né? Que são cursos de pós-graduação de curta duração, né? Sobre temas específicos. E o próximo Atualiza CRN, que vai ser lançado na próxima semana, é justamente sobre as atividades do nutricionista durante essa pandemia, em diversas áreas, né? Então, a gente vai contar aí com aulas de profissionais e professores renomados, né? Que vão aí oferecer gratuitamente uma pós-graduação dos profissionais ativos no CRN4. Bacana. E gratuito, né? E isso é muito importante pelo momento que a gente está passando, de crise econômica, principalmente, né? A gente faz o que a gente pode, a gente está tentando
amparar e oferecer as melhores oportunidades, os melhores meios para os nossos profissionais. Vamos encerrar aqui. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Tá? Manuela, muito obrigada. Roberta, eu queria falar só mais um termo que eu acho que cabe muito aqui, e é fundamental, desculpa, vou ocupar mais alguns minutinhos. Imagina. A gente precisa, talvez, falar mais um pouco sobre a relação da obesidade e Covid-19, né? É um dos temas mais discutidos na nossa área, né? E eu queria só pontuar algumas questões para a gente aí refletir na nossa prática, na nossa conduta, né? A gente ainda não tem dados ou estudos suficientes para afirmar que a obesidade predispõe à infecção por Covid-19. Mas a gente já tem dados suficientes para dizer que o paciente obeso, ele é o paciente que evolui para um estado mais grave mais rapidamente. Tá? Então, por várias razões, o paciente obeso, ele está mais suscetível à gravidade e mesmo à mortalidade, né, por Covid-19. Né? Então, é importante a gente colocar que é uma situação que a gente efetivamente precisa debruçar, né, mais. Né? Por exemplo, na França, um estudo mostra que dos 800 pacientes investigados, né, o que somava entre o sobrepeso e a obesidade alcançava quase que 80% deles. Os graves. Né? Então, o que a gente sabe é que os pacientes mais graves, eles normalmente são obesos, e talvez nosso sistema de saúde não esteja preparado, né, para atendê-lo, até mesmo em nível de espaço físico, de UTI, enfim. É uma questão que a gente precisa colocar. Né? E esse paciente com obesidade normalmente tem deficiência de vitamina D. Lembra que a gente falou da vitamina D, que é fundamental aí, como adjuvante no tratamento do Covid? Então, fica aqui um alerta, né? E a gente vai reportar isso nos nossos próximos atualizos para o profissional, né? Mas de que efetivamente um dos grupos de risco aí para a Covid-19 é a obesidade, e a obesidade não é uma doença que afeta a minoria, muito pelo contrário, sobrepeso e obesidade afetam a maioria da população brasileira. Tá? Nesse ponto que você está tocando, e você está até falando com mais ênfase, e talvez, não sei, um pouco mais de propriedade, talvez pelo momento em si que a gente tem nosso bate-papo. No bate-papo anterior que eu tive com o Cremerge, né, o Antônio e o César falaram sobre isso. Falaram que o César, inclusive, que ele é um médico de frente, ele está nos hospitais, ele atende tanto no público quanto no privado, ele falou sobre, ele tocou nesse assunto sobre a questão dos obesos, das pessoas com sobrepeso, né? Então, fica realmente uma atenção, mais um motivo para a gente prestar atenção na nossa alimentação. E no momento que a gente está sedentário, né? Assim, diminuiu a dessa nossa atividade física. E não é muita desculpa, né? Não é desculpa para, sei lá, aumento de... É claro que a ansiedade, ela acarreta várias outras coisas. Mais uma vez aí, vamos aguardar o pessoal de nossos amigos de psicologia para a gente bater um assunto firme sobre isso. Mas a ansiedade, pela ansiedade, a gente acaba, não só às vezes, né, comendo besteira, talvez em excesso, até às vezes até consumindo álcool em excesso, esquecendo de fazer outras coisas, mas não é desculpa para a gente poder se alimentar de uma maneira melhor, para a gente até fazer exercício em casa, não todo dia de manhã, mas pelo menos 3 vezes na semana. Eu pego meu colchonetezinho, faço umas abdominais aqui, faço umas flexões, tento fazer um movimento com o corpo para não ficar parada. Né? Então, é algo que dá pra gente fazer em casa, dá pra gente se organizar. Só não pode ser penoso, sabe, Roberto? Porque o momento já é muito sofrido, né? É um momento sofrido, a gente tá aí sem poder se relacionar com nossos familiares, com quem a gente ama, enfim. Fazer, né, dessa alimentação algo prazeroso, mas também saudável, né?
as preparações que a gente pode fazer em casa, com a ajuda de quem tiver, se tiver alguém. A gente tem vários e-books aí agora de receitas, enfim. Faz troca de receita, faz troca com a família, coloca aí uma videoconferência que nem nós estamos fazendo aqui. E mexer um pouco, né, Roberta? E fica aqui até uma solicitação a você para você fazer uma gravação também com o pessoal da educação física, né? Para falar um pouquinho. Sim, já fiz o convite a eles. Cris Belo, pessoal de educação física. Convocados. Já estão super convocados. E a gente vai ter muitos bate-papos por aí, a gente tem muitos outros profissionais para a gente conversar, né? E, enfim, vamos lá. Manuela, muito obrigada, de verdade. É um prazer estar aqui. Eu preciso deixar um beijo para minha irmã, Paula Paraguaçu, que é nutricionista. Eu não sabia. Sim, doutora, orgulho, professora, inclusive. Vai aí, meu beijo, Paula, minha irmã. Manuela, muito obrigada de coração. A gente, de repente, ainda se fala de novo. A gente se fala de novo. Tá? Acho que vale super a pena a gente manter atualizado. A gente não sabe exatamente até quando vai a quarentena. A gente tem as nossas perspectivas positivas, né? Mas a gente não pode definir nada. Vai de acordo aí com o desenrolar da doença. E, se Deus quiser, que acabe isso tudo logo para a gente poder voltar ao normal e a gente poder se abraçar, né? Porque a gente quer abraçar. A gente quer abraçar, a gente quer beijar, Roberta. Melhor ter essa necessidade do calor. Aqui, a todo mundo. Isso mesmo. Tá ótimo, Roberta. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Manuela. Um beijo. E está à disposição de vocês, tá bom? Vocês também. Qualquer coisa é só falar. Tchau, tchau.